escola de boa qualidade, e as pessoas, na sua grande maioria, entendem direitos humanos como direito de presos. Qualquer pessoa que você vai falar com eles sobre direitos humanos, eles falam, o direito dos presos. As pessoas não entendem que direitos humanos é direito de todo cidadão. O que acontece é que nós que estamos aqui fora das grades, a gente consegue ir a qualquer lugar e se virar de alguma forma e procurar e conquistar aquilo que a gente quer. E os presos, eles não têm a quem pedir, só os direitos humanos. A única pessoa que entra em uma cadeia para defender um preso é o pessoal dos direitos humanos. Porque a sociedade, ela se recusa a entender que toda maldade que acontece com o preso, depois ele desconta nela. A sociedade ainda não percebeu isso. Quando a Comissão de Direitos Humanos entra em uma cadeia para defender um preso, ela não está só defendendo o preso, ela está defendendo a sociedade toda. Porque o agente carcerário, que é pago com o nosso dinheiro para zelar do preso, ele vai lá e maltrata o preso, ele maltrata a família do preso, ele tortura o preso. E ele, dentro daquele pouco espaço que ele tem, para ele se mover, ele tem muito espaço para criar, e muito tempo para criar o ódio dentro do coração dele. E ele fica ali dentro pensando, quando eu sair daqui eu desconto no primeiro que eu achar. Isso é fato. Eu não sei se algum de vocês já tiveram algum vizinho preso, que as pessoas falam assim, nossa, fulano estava aqui fora, ele era tão bonzinho. Aí depois que ele foi preso, ele voltou que ninguém aguenta. Por que ele voltou que ninguém aguenta? Porque ele está passando aquilo que ele viveu na cadeia, ele consegue passar para fora. O que a cadeia tem feito pelos nossos jovens, porque a grande maioria dos presos são jovens, é tornar as pessoas muito violentas e muito amargas. Por isso que a gente discorda desse sistema prisional que está posto aí. Por isso que o grupo de amigos discorda dessa PPP. Porque é um lugar que vai ser muito mais desumano do que o outro sistema. Porque além do preso ficar lá preso, ele ainda vai ter que trabalhar de graça para o dono daquele presídio. Nós trabalhamos por quê? Porque a gente precisa do dinheiro do nosso salário para pagar as nossas contas. Os meninos que estão presos, eles ficam mais ou menos uma meia hora em uma esquina vendendo pedra e ele ganha ali 500, 600 reais. Com esse dinheiro ele faz o que ele quiser com ele. Ele compra roupa, ele compra sapato, em geral ele vai para o shopping, ele aproveita aquele dinheiro. Aí no sistema prisional, eles querem ensinar os presos a trabalhar. Só que coloca o preso para trabalhar e não paga para o preso, nem um centavo. Porque a pessoa trabalhar 8 horas por dia no sol para ganhar 103 reais no final do mês, eu acho que ninguém merece uma coisa dessa. Aí quer que o preso aprenda a trabalhar. Ao invés dele aprender a trabalhar, ele vai ter ódio do trabalho, porque ele nunca vai conquistar nada com aquele dinheiro. Durante o período que ele está preso, se ele trabalhar e receber um salário que dê, pelo menos para no final da semana, quando a mãe ou a esposa ou a avó for visitá-lo, levar para ele um suco, um cigarro, um biscoito, ele ainda vai pensar em querer trabalhar. Mas se ele trabalhar a semana inteira, igual os presos estão trabalhando no cemitério de Ribeirão das Neves, no meio de escorpiões, ratos e baratas. Aí quando chega no final da semana, a mãe dele vai visitar ele, chega lá de mão a banana e fala com ele assim, o dinheiro que eu tenho mal dá para tratar dos seus filhos, eu não tenho nada para trazer para você. Quem que vai gostar de trabalhar desse jeito? Então, criou-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas o Estado não respeita essa declaração. Porque quem é o maior violador dos direitos humanos de todo cidadão é o Estado. Porque quem viola os direitos humanos na saúde, na educação, tudo é o Estado. O desrespeito com que o Estado trata os professores é uma coisa assim que não tem nem como explicar de tão absurdo que isso é. Porque se o Estado se recusa a investir em educação, automaticamente ele está investindo em violência.
Porque se os nossos filhos tiverem os direitos humanos do Estatuto da Criança respeitados, a criança vai ter uma escola de boa qualidade, com um curso de formação e capacitação profissional. Se os nossos filhos tiverem isso, eles não vão ter tempo de ir para a esquina vender uma pedra. Eles não vão ter tempo de se envolver com droga. Quando ele chegar numa idade hábil, ele vai ter já uma capacitação profissional para ingressar no mercado de trabalho e conquistar o espaço dele. Mas você pensa que o Estado quer isso? Não, o Estado não quer. Porque o Estado não investe em professores. Então nós da rede, nós do grupo de amigos, a gente precisa encampar essas lutas. Além da luta que a gente tem pela melhoria do transporte em Ribeirão das Neves, a gente precisa encampar a luta pela melhoria da saúde, da educação, porque às vezes vocês precisam conversar com seus vizinhos, quando elas estiverem lá, o professor está de greve, e as mães ficam xingando os professores. Se o professor não buscar uma boa qualidade para o ensino, vai ficar aí cada dia pior. Porque no meu tempo, quando eu estudei, e eu estudei muito pouco, a gente não passava de ano se não soubesse toda a matéria. E agora não. Eu tenho um caso do menino que eu levei ele para Brasília, porque o menino passou para a 5ª série e ele sequer sabia. E ele está na 5ª série. Eu levei ele para Brasília para provar para o ministro da Justiça que isso está errado. Então nós precisamos lutar por tudo isso. Quando diz direitos humanos, é o direito de todos nós. É o direito que nós temos à alimentação. É o direito que a gente tem de ter um trabalho digno. É o direito que a gente tem de não querer que o governo nos dê uma cesta básica no final do mês. É o direito que a gente tem de querer que o governo dê incentivo às indústrias, para as indústrias dar emprego para nós e para os nossos filhos, para a gente se manter com o nosso salário. Porque na Bíblia diz que digno é o homem que come o suor do seu rosto. Se a gente não tiver trabalho, a gente não tem essa dignidade. Então, quando fala em direitos humanos, a gente tem que pensar em tudo isso. E pensar que quando o preso clama pelos direitos humanos é porque é a única opção que ele tem. É a única opção que ele tem. Eu sei de muita gente que não gosta de mim. Essa mulher é louca, ser amiga justo de preso, tanta coisa para ela fazer, ela vai ser amiga de preso. Pois é, mas eu vou ser bem rápido e contar para vocês por que eu me tornei amiga de preso. Uma vez eu estava sentada na minha casa, vendo televisão. Passou uma rebelião lá na penitenciária Nelson Hungria. Passou a mãe dos presos lá chorando, gritando, falando, e eu sentado lá na minha casa. Meus filhos são todos estudados, meu filho mais novo já estava fazendo um curso de informática. E passou aquela senhora, uma senhora loura, até simpática, chorando, gritando, que queria saber do filho dela. E eu fiquei lá rindo no sofá, assim, como se fosse aquilo fosse uma coisa muito bonita. Pensando comigo assim, pois é. Não, o filho dela estava lá roubando, matando, assaltando, onde que ela estava? Eu pensei nisso. E cheguei a comentar com a minha filha. Enquanto eu estava ali, que eu achava que meu filho estava lá na faculdade estudando, ele estava na rua roubando. E eu achava que ele estava na faculdade. Aí eu me perguntei onde eu estava quando meu filho estava roubando. Eu levanto todo dia muito cedo para trabalhar. Eu levanto às 5 horas da manhã. Todo mundo lá no meu bairro me chama de Dona Tereza. O dia que eu fui fazer um cadastro na penitenciária para visitar meu filho, eu fui chamada de vagabunda. Aquilo me doeu profundamente. Mas eu saí dali naquele dia determinada que eu ia mudar aquela história. Eu saí dali determinada. Falei com a gente que me atendeu. Falei, olha aqui, se você está aí trabalhando é porque eu te pago. É com o meu imposto que paga o seu salário. Mas eu vou tirar você desse carro, porque você não é digno de ocupar ele. Falei para ele, você não é digno de ocupar esse carro. E aí nós começamos a luta. E as pessoas que pensam que o grupo de amigos passa a mão em cabeça de preso, não passa não. Primeiro, nós não atuamos em reincidência. Se eu pegar um preso para ajudar ele, e ele tiver 50 processos, eu vou ajudar ele a resolver os 50 processos que ele tem.
Mas se depois que eu começar a ajudar ele cometer qualquer um delito, eu abandono ele. Eu providencio para ele escola, trabalho. Se ele não tiver lugar de morar, a gente corre atrás e arruma lugar para ele morar. Para ele mudar de vida. Não para ele continuar, porque eu tenho uma equipe de advogado a meu favor, eu vou continuar aprontando. Não vai não. Porque é para mudar de vida. Agora, triste é quando você consegue uma conquista igual nós conseguimos, que foi colocar umas meninas da penitenciária Estevão Pinto para fazer faculdade no Isabela Hendricks. E agora, no ano de formatura das meninas, nós descobrimos que elas não podem ter... Nossa, mas esse microfone está terrível. Que elas não podem ter o registro delas no... Uma que faz administração e duas que fazem enfermagem, não pode ter o registro profissional, porque são ex-presidiários e ainda estão cumprindo pena. Porque elas estão ainda em condicional. Quer dizer, eu tive toda uma luta para manter essas meninas na faculdade, através de parcerias. Elas realmente mudaram de vida, porque elas saíram da prisão, não tem nenhum envolvimento com tráfico. Elas, uma está fazendo unha, a outra está fazendo um estágio agora. E agora, quando elas vão formar, no meio do ano que vem, a gente descobriu que elas não vão poder exercer a profissão. Aí eu me pergunto, onde estão os direitos humanos? Onde está? E é por isso que eu não desisto. E quando eu penso em Ribeirão das Neves, essa cidade é assim, tão pobre, porque aqui não tem indústria. No lugar onde eu moro, só na rua onde eu moro, o Sidney conhece lá a área onde eu moro, tem 12 empresas de tornearia. Então, na cidade industrial, eu moro na cidade industrial, no coração da cidade industrial ali. Então lá, todos os meninos da redondeza ali, eles já crescem ali, a gente colocando eles para trabalhar em alguma indústria. E se eu pegar esses mesmos meninos aqui de Ribeirão das Neves, mesmo que eles estejam capacitados, e pedir um daqueles empresários lá para dar um emprego para ele vai falar com duas condições, ou não, ninguém não quer. Então, uma das coisas que a rede também precisa começar a lutar agora é de trazer indústria para a cidade. Trazer loja, facção, tornearia, borracharia. Começar, na próxima eleição agora, com o candidato, fazer um candidato que a rede for apoiar, fazer uma proposta e registrar em cartório, para a gente ter onde cobrar dele. Porque se a prefeitura der um terreno, ou der um incentivo, às vezes algumas empresas vão querer vir para cá e se instalar aqui em Ribeirão das Neves. A cidade precisa deixar de ser uma cidade dormitório. Porque a cidade de Ribeirão das Neves, quando eles não falam que a cidade é presídio, você está preso lá em Neves, você mora em Neves, você está preso, eles falam, você vai lá em Neves para dormir, né? Então a gente precisa começar a conquistar isso, conquistar os nossos direitos. Porque é direito nosso, faz parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a pessoa ter um trabalho. E se a pessoa tiver um trabalho próximo à sua casa, ele não cansa tanto, porque quem sai daqui para trabalhar lá em Contagem igual o Sidney, ele leva mais ou menos umas 2h30 para deslocar daqui para lá. É terrível, você já chega no trabalho cansado. Quando você volta para casa, até que você toma banho, você dorme, está na hora de você levantar para trabalhar de novo. Então é disso que a gente precisa lutar, procurar os nossos direitos, procurar parcerias, convidar as pessoas, dialogar com as pessoas, fazer as pessoas entender que direitos humanos é direito de todo mundo, de todo mundo. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais recebe todo mundo, não é só preso. A gente está lá para todo mundo. Se seu filho está com problema na escola, se você está com problema de saúde, problema de moradia, isso não quer dizer que você vai ter uma solução, mas você vai ter alguém para brigar junto com você. Com certeza você vai ter alguém para te apoiar, alguém para lutar. E na próxima eleição agora, eu espero que Neves pense melhor em quem vai colocar na prefeitura. Porque esse Wallace, o sujeitinho, que eu não tenho nem palavra para descrever aquele ser humano, se é que aquilo é humano. Porque não pode nem chamar de bicho, que é uma ofensa aos bichos. Porque ele é terrível, ele é terrível. Ele ficou em cima do muro até ele ser eleito. Ele só decidiu de qual lado que ele ia ficar depois que ele era eleito. O prefeito não pode zelar bem da sua cidade se ele não mora nela.
Ele mora num lugar muito bom, onde não está enchente, onde você quiser ir para o centro, ele vai até a pé. Então, para que ele vai preocupar com o Ribeirão das Neves? Onde é que ele mora? Em Santo Antônio. Lá em Belo Horizonte? Lá em Belo Horizonte. Ele não mora em Neves. Vê se ele vai querer morar lá no São Genaro. Não vai. Então, a gente tem que procurar pessoas que têm uma militância, uma formação de direitos humanos, para a gente eleger aqui na cidade de Ribeirão das Neves, para que essa pessoa possa receber os cidadãos e tocar as demandas do cidadão conforme o cidadão quer. Porque quando você vota, você está dando a determinada pessoa uma procuração para administrar a cidade no seu lugar. Essa procuração, em hora nenhuma, ela diz que ele pode fazer as besteiras que eles fazem. E nós também temos que aprender a ir lá cobrar deles. O prefeito fez uma coisa que não agradou a cidade tem que se juntar e ir lá e falar com ele: olha, não foi para isso que eu te coloquei aí, não. Não foi para isso que eu te coloquei aí, não. Não é ficar vai um ou dois lá cobrar. Tem que ir todo mundo, formar comissão, ir lá e cobrar dele, cobrar até ele tomar uma solução. Fazer ele entender que a cidade de Ribeirão das Neves não é formada por pessoas humildes, mas em hora nenhuma nós somos burros, porque humildade não tem nada a ver com burrice. Humildes somos sim, mas burros não. A prefeitura de Ribeirão das Neves precisa entender isso. Nós precisamos mostrar isso para eles. Precisamos mostrar para eles que nós sabemos os nossos direitos, sabemos os nossos deveres, mas principalmente sabemos os nossos direitos. Boa tarde. A dona Tereza, que é presidenta do grupo dos amigos dos parentes de preso. Eu dedico como uma mensagem de Natal.